Nesse vídeo, então, quero mostrar mais uma opção importante e interessante que tem aí em montagens no Shape, tá? Que são os componentes standard, componente padrão, que existem aí para facilitar o desenvolvimento de qualquer montagem, certo? Qualquer assembly. O que seriam os componentes padrão, tipo, não sei, pode ser tipo um parafuso, tipos específicos que existem de parafuso, certo? Comerciais que tu pode comprar em qualquer lugar, tá? Com tamanhos padrão, como por exemplo 5 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros de diâmetro, com 10 milímetros de comprimento, não sei. Tu consegue encontrar com, já definido, já pronto para ser utilizado, certo? Não precisa criar, por exemplo, imagina que tem que fazer uma montagem aí de um braço robótico, por exemplo, certo? E aí tu tem que utilizar aí parafusos para, sei lá, conectar os motores, esses braços, as partes desse braço robótico. Então, tu não precisa criar esses parafusos, certo? Já existem esses parafusos disponíveis aí ah, na biblioteca, nas dependências do Onshape, que facilita o procedimento de montagem, tá? Então, a ideia é justamente mostrar isso, como eu posso utilizar, por exemplo, parafusos, como eu posso usar elas, por exemplo, para facilitar a minha montagem, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, vou pegar vou vir aqui, criar um novo documento, tá? Um documento em branco aqui, novo, sem nenhuma edição. E eu entrei na parte de montagem aqui em Assembly, e eu vou importar aqui um exemplo que tem de exercícios anteriores, tá? Que é esse exemplo que está aqui, que é o exemplo 20, que é o exemplo de padrões, tá? Se você lembram, é basicamente vou importar ele aqui, tá? É basicamente uma engrenagem que tem três furos aqui no centro, tá? É o exemplo do 20, que eu tenho anotado aqui, é de alguns vídeos anteriores, tá? Não exemplo exatamente. Mas é um exemplo de padrões aí para fazer, padrões de curva para fazer a engrenagem, tá? Então, tá. Então é basicamente isso, tá? Eu já tinha criado uma versão anteriormente aqui para testar, tá? Vocês podem criar uma nova versão aqui, tá? E colocar aí no cenário aqui na montagem, tá? Vou clicar, vou selecionar o OK aqui só para ter essa peça, tá? Então é uma peça que tem uma engrenagem, basicamente, tá? Aleatória aí, que eu criei naquele momento só para mostrar a opção de padrões de curva, tá? Curve pattern. E aí agora o que ficou aí de característica também nesse desenho, nessa montagem, né? Nessa peça, é que o desenho dela ficou com três furos aqui no centro, certo? Se vocês forem medir aqui, tá? Vou medir. Se for olhar aqui, isso aqui tem, se eu não me engano, 3 ou 5 milímetros. Tem 5 milímetros, tá? Então, esses três furos no meio, que seria, imaginem que seria, não sei, para prender essa engrenagem de alguma maneira, tá? Ah, tipo, tem 5 milímetros. Então, qual que é a ideia que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou explorar essa opção de padrões aí, com tudo padrão que existe, certo? Colocando basicamente três parafusos aqui no centro, tá? Imaginando que, não sei, esses parafusos aí seriam que iam, de alguma maneira, vai prender essa engrenagem, tá? Só para mostrar, isso é fictício, é só para mostrar como que eu posso utilizar esses os componentes padrões que existem aí, tá? Então, basicamente, eu vou em Search, tá? E aí tem Standard Contents aqui, tá? E aqui, cara, tem muita coisa, tipo, tem muita opção de coisas que você pode utilizar, tá? Standards, tá? Tipo, da ISO, da ANSI, e etc, tá? O que eu vou fazer aqui, eu vou utilizar o standard da ISO, tá? E vou escolher a opção de bolts screws, que é parafusos e isso, basicamente, tá? E aí vou escolher essa opção de socket head screws, tá? E por que eu vou escolher essa opção? Porque tem os mais, ao menos que eu mais utilizo, já utilizei, tá? Que é os parafusos tipo M3, M4, M5 e até mais específico ainda, tá? O que eu vou fazer então, eu vou escolher o parafuso M5, certo? Porque tem 5 milímetros de diâmetro, tá? E que é exatamente o parafuso que se encaixa nesse buraco que tem aqui, certo? Nesse furo que foi feito nesse desenho, tá? Eu posso definir o tamanho que eu quiser, tá? No caso, vou deixar 5 milímetros, tá? E outro detalhe também, eu posso definir o tipo de material. Eu posso, quer que seja em aço, titânio, nylon, tu pode definir aí o material que tu quer, tá?
Então isso é legal porque ele pode ter características ainda mais específicas aí da tua montagem, como tipo, quer saber a massa, depois vai ter a massa final da tua montagem baseado num tipo de, sei lá, num tipo de componente, etc. Então é bem legal essa opção, tá? Então tá, eu vou selecionar essa opção, tá? É um componente muito específico, é um parafuso aí, tipo, bem específico que eu vou utilizar aqui, tá? Quando eu tenho essa opção de clicar em Insert, certo? Quando eu clicar nessa opção de Insert, ele vai aqui, tá? Vocês vão ver que vai aparecer aqui esse parafuso que eu acabei de selecionar, tá? Pode ver que é um parafuso standard padrão, tá? Que tem. E qualquer detalhe, se forem ver que ele já tem um mate, certo? Uma opção de conexão ali bem no centro desse parafuso. Que isso facilita muito, porque eu basicamente vou na minha montagem aí, no que eu estou fazendo, tá? E vou encontrar um lugar que tenha 5 milímetros, tá? De diâmetro, e ele vai se encaixar perfeitamente ali, tá? Então, por exemplo, eu vim aqui, ó, só vamos ver que já automaticamente encaixou o parafuso aí, tá? Ele pega automaticamente o centro desse furo que eu tenho aqui, desse buraco, tá? Então, eu posso colocar em qualquer um desses três buracos que tem aqui, tá? Todos eles têm 5 milímetros, obviamente, tá? Eu posso colocar qualquer um desses três que ele automaticamente vai se encaixar aí, certo? Então, o que eu vou fazer agora aqui, eu vou fazer uma instância aqui, certo? Eu vou colocar uma aqui, tá? Vocês podem ver que ficou aqui já o parafuso, tá encaixado perfeitamente na minha peça que eu tenho aqui, tá? E o que eu vou fazer, eu vou insertar, colocar mais dois, certo? Um aqui e outro aqui em cima. Imaginando aí que, não sei se esse parafuso, opa, não ficou, acho que ficou. Imaginando que esses três parafusos aí, de alguma maneira, vai prender, vai fazer alguma coisa na minha parte, tá? Enfim, disso porque é um exemplo anterior aí que eu tinha feito e aí eu já aproveitei para utilizar aqui para mostrar essa parte de componentes quadrados, tá? Então, a ideia é essa, tá? Bastante simples, não tem muito o que dizer, tá? Tipo, pense nisso, tem várias opções. Da mesma forma, eu coloquei aqui um parafuso, tá? Um screw, eu posso colocar também um washers, que é uma argoela, eu acho que essa é a tradução, tá? Ahn, tá, e aí pode escolher o tipo que tu quiser, o standard que tu quiser, tá? E no caso, eu vou escolher o ISO também, obviamente, tá? Uma que seja M5, tá? Por que M5? Porque 5 milímetros aí o parafuso que eu escolhi, tá? E aí eu vou clicar em Insert, tá? Só ver que vai aparecer aqui a argoela para ser colocada no cenário, tá? Na montagem. E como vocês podem ver que também tem um ponto de conexão aí de ligamento no centro, certo? Feito especialmente para facilitar também o procedimento de colocar a argoela aqui. Então, o que vocês podem ver é que, tipo, quando eu vim aqui sobre minha montagem, tá? Você vê que automaticamente já eu consigo conectar, e não só conectar, como vai modificar a posição do meu parafuso, para deixar, de fato, como seria no mundo real, certo? Meu parafuso vai ter ela e depois vai ter a parte aí que tu vai conectar. Então, isso é bem legal, que tem aí no desenvolvimento CAD, no Shape, que permite facilitar muito a montagem. Porque fica um procedimento bem de clicar, inserir, e já fica pronto aí a montagem, tá? Vocês podem ver aqui que já fica a argoela aí certinho, encaixar exatamente onde é que tem que ser, tá? Entre o parafuso e a parte aí que eu tô utilizando, tá? E eu vou fazer aqui, tá? Só para ficar standard, tá? Eu vou colocar aí mais as outras duas faltando, tá? Mas se encaixou, se dá pra, agora sim, tá? Para ficar os três parafusos aí com as três velas, tá? Então, basicamente, é isso, tá? Tem isso em mente, tá? Que os componentes padrão, componente padrão, tá? Essas opções, padrões, com todo o padrão que tem no Shape, content, certo? O standard content, permite aí facilitar aí o desenvolvimento de qualquer estrutura que vocês queiram e possam fazer, tá? E só para finalizar, então, da mesma forma que você pode ver quando eu insertar aqui, quando eu colocar todos os componentes, vai criar um montão de partes aqui, tá? E eu posso, em algum lugar aqui, deixa eu ver, tem a opção de selecionar tudo isso e fazer Move to a new subassembly, tá? Eu vou mover tudo isso para uma montagem específica, tá? Para um subassembly, exatamente como eu mostrei no vídeo anterior, tá? Eu cliquei na opção, tá? De Move to subassembly, tá? E aí eu coloquei, imagina que eu vou para deixar mais modularizado, tá?
eu vou colocar todos esses parafusos e todas essas orelhas numa montagem específica, tá? Ou, no caso, eu coloquei todos aqui, certo? Mas eu poderia colocar, não sei, ou somente parafuso, uma orelha, etc, tá? Para simplificar, para deixar mais modularizado a minha montagem, tá? Então, eu queria mostrar nesse vídeo é isso, tá? Tenho isso em mente, que pode ajudar e seguramente vai ajudar a facilitar bastante o desenvolvimento aí das montagens de vocês.